Olá, pessoal! Já adentrando na unidade 2 da nossa disciplina de elaboração de projetos no ensino de ciências, agora nós vamos tratar de orientação do trabalho científico, premissas e normas. E eu subdividi essa parte da disciplina em duas. Para começar, vamos focalizar na redação acadêmica. Isso porque vocês já definiram qual o tema de trabalho de vocês e desenharam um esquema preliminar do que vocês vão estar desenvolvendo com esse plano de trabalho ou aonde vocês querem chegar com ele. E, portanto, agora é o momento de escrever. E a escrita da redação exige uma compreensão básica e, ao mesmo tempo, prática de redação acadêmica. Os objetivos são compreender o que é a escrita acadêmica. Não que vocês não saibam ou não conheçam ainda, porque vocês já estão há muito tempo tendo esse contato com a escrita acadêmica e tenho certeza que muitos de vocês já estão escrevendo, inclusive. Mas aqui nós vamos reforçar aquilo que já está compreendido e adentrar em mais alguns processos que talvez alguns de vocês ainda não conheçam ou não tenham muita intimidade com. E o outro objetivo é perceber como se organizam elementos textuais, fazendo-se conexões entre o que se escreve e o que outros já escreveram, o que é muito importante na escrita acadêmica. Você não está isolado, você não está desenvolvendo ideias em torno de assuntos que ninguém provavelmente escreveu antes. Em geral, você vai acabar sempre encontrando, mesmo que haja uma inovação nas ideias que você está desenvolvendo, algumas coisas que têm conexão com o que você está escrevendo agora já existem. E às vezes tem coisas que você está escrevendo agora que outros já escreveram. E isso é bem importante considerar na escrita acadêmica. E o nosso terceiro objetivo é preparar-se para o exercício da redação acadêmica, o que é essencial para o plano de trabalho que nós vamos desenvolver. Eu sei que vocês já estudaram metodologia científica, já estão trabalhando com TCC, alguns pelo menos, portanto já estão se exercitando. Tem alunos da turma que eu sei que já escreveram, já apresentaram trabalho em eventos, em congresso, enfim, né? Mas aqui nós vamos ainda aprofundar um pouco a mais esse exercício, que é bem adequado dentro da área do ensino de ciências, mais especificamente. E os conteúdos que vão ser tratados aqui na ordem são escrita acadêmica, uma introdução a ela, leitura e interpretação, o que é bem essencial dentro do que a gente precisa compreender para escrever sobre aquele assunto, a impessoalidade da linguagem acadêmica, temos que ser neutros quando estamos nos propondo a escrever academicamente, a organização do texto levando a uma coesão do todo que ele representa, um exemplo de articulação do texto com a literatura já publicada, aquilo que nós estamos escrevendo com o que já foi escrito por outros, e a referenciação bibliográfica. Vamos ver então aqui. Para começar, a escrita acadêmica. A escrita acadêmica ela tem um estilo formal e está sujeita a padrões da linguagem que tem que ser precisa, tem que ser clara, tem que ter objetividade, segundo Luiz 2019. Esse é um trabalho interessante que é um manual realmente de escrita acadêmica e muitas dessas organizações de ideias aqui que eu estou usando, eu
puxei desse trabalho, mas tem, baseado no que essa pessoa escreveu, eu aí vou exemplificar para vocês dentro realmente do que a gente precisa trabalhar, que é o ensino de ciências. Mas reforçando aqui, vejam esses termos, né? Um estilo formal, sujeito a padrões da linguagem que tem que ser precisa, clara e objetiva. A linguagem acadêmica não basta ser compreendida, isso é colocado por esse mesmo autor, ela tem que ser experimentada no cotidiano da fala para que se transforme em hábito. O que significa isso? É que essa linguagem a gente só vai aprender mesmo como ela é, como ela funciona, de tanto ler. E certamente vocês já sabem disso, porque vocês já estão lendo há muito tempo os textos das disciplinas, os textos dos trabalhos que, porventura, tenham vindo até vocês através de projetos de iniciação científica, do TCC e tudo mais, né? Todo o contato que vocês têm tido com essa linguagem já está mostrando para vocês. Não tem como apenas compreendê-la, né, sem experimentá-la. Inclusive, como coloca aqui no cotidiano da fala, quando nós estamos falando, nós temos que já desenvolver uma fala acadêmica. De tanto ler, de tanto estudar, de tanto escutar, nós mesmos vamos desenvolvendo essa fala. E ela então se transforma em um hábito. Aprendemos a escrever, a ouvir, a interpretar, a falar, a expor ideias de uma maneira acadêmica. E é colocado aqui dentro disso a importância do contexto em que se escreve, porque o contexto aqui, dentro do meio acadêmico, vai ter relação com o campo de pesquisa no qual você, especificamente acadêmico, está inserido. No nosso caso aqui, dessa disciplina, é elaboração de projetos de ensino de ciências e, portanto, o contexto é esse, da área do ensino de ciências. E esse contexto tem que aparecer na linguagem, na fala, na maneira de se expressar quando se escreve e vai ter que aparecer nesse plano de trabalho científico, que é o objeto principal dessa nossa disciplina, um experimento, um exercício, um treinamento bem interessante para todos vocês e para mim também, que estou observando, vou estar analisando o que vocês escreverem, vou estar orientando a escrita de vocês e mais do que escrita, a interpretação e a expressão daquilo que vocês estão interpretando através da interação com as ideias dos textos e de vocês mesmos, né? Aquilo que vocês já sabem, que vocês já conhecem, que vão desejar fazer a partir dessa oportunidade que a disciplina abre. Mas aqui esse contexto, né, ele é bem importante. E vejam que está definido aí, né? Depois que já tiver o tema sobre o que se vai escrever, é preciso selecionar material e realizar leituras para alimentar a redação. E a gente já começou a fazer isso na unidade 1 da disciplina, quando vocês escolheram o tema e foram buscar já nas bases primárias informações acadêmicas em torno daquele tema escolhido. E aí as leituras é que vão alimentar a redação, porque elas vão trazer exatamente a linguagem e o contexto que vocês precisam empregar para escrever. E por esse motivo aí volta a ser mencionado a seleção de literatura de referência. Tem que ter uma literatura de referência, uma perspectiva teórica que é adotada, né? Quando nós temos que escrever um plano de trabalho, um projeto de pesquisa, nós precisamos dessa perspectiva teórica adotada para o estudo do texto, ou seja, qual é a perspectiva, qual é o referencial teórico que foi adotado quando se selecionou esses textos, essas literaturas e quando se decidiu escrever sobre um determinado assunto. E
Para realmente entender, né, essa linguagem, é necessário uma leitura com interpretação realmente. Não é só ler e passar batido naquilo que está sendo falado. Tem que ter essa interpretação, exige uma relação das partes do texto no seu todo, para compreendermos o que cada autor de cada artigo que lemos está propondo, desde a introdução, os objetivos do trabalho, a metodologia, a maneira como foram coletados os dados, o que os dados demonstraram, como os dados são discutidos, as conclusões ou considerações finais, se não for tão conclusivo assim, tudo isso tem um, um alinhave, né? É uma tessitura realmente. E essa interpretação do texto acadêmico, ela exige que a gente tenha essa visão, mas para ter essa visão do todo é necessário uma concentração para captar a ideia, o significado da mensagem que está sendo colocada ali pelo texto e concretizar a leitura e a interpretação, o que significa poder expressar através da fala e através da escrita. Concretizar significa que você realmente leu e interpretou. Você é capaz de falar, de expressar-se em torno daquilo que você leu e interpretou através da sua própria escrita. E é necessário acostumar também, quando está lendo e interpretando esses textos, acostumar com essa estrutura formal e com a expressividade do texto acadêmico. Como é essa estrutura formal, como que os textos expressam aquilo que os autores estão colocando ali. É importante acostumar com isso para reconhecer essa estrutura formal e essa expressividade e praticá-la, saber também escrever de maneira acadêmica. Com relação à impessoalidade da linguagem acadêmica, essa impessoalidade ela tem que estar sempre presente, exceto em algumas revistas, ou partes de textos que eventualmente abrem a possibilidade do texto não ser impessoal, de ter um tratamento pessoal, mas geralmente ela é necessária. Então, a impessoalidade da linguagem acadêmica, ela significa que você deve tratar o assunto de forma imparcial, e imparcial na prática seria o texto escrito na terceira pessoa, sem uma opinião sua decorrente de algum interesse. É imparcial. E do autor, da autora, na verdade, a autora Luiz 2019, porque esse é o sobrenome dela, né? A autora Luiz 2019, ela coloca esses dois exemplos que eu aproveitei e vou colocar aqui. O primeiro, exemplo 1, trata de um assunto de forma imparcial na terceira pessoa. E o segundo exemplo, de maneira pessoal, dando uma opinião sobre o mesmo assunto. Veja o exemplo 1. O trânsito de São Paulo tornou-se caótico todos os dias. É um mar de veículos transitando freneticamente pelas ruas da cidade. As pessoas ainda são vistas com olhos de desconfiança. É imparcial e está na terceira pessoa. O trânsito de São Paulo tornou-se caótico. Ele é um mar de veículos transitando. As pessoas são vistas com olhos de desconfiança. Você não está colocando, a pessoa que escreveu não está colocando uma opinião dela, como no exemplo 2, vejam. Se eu continuasse em São Paulo, enfrentaria o trânsito caótico. É um mar de veículos transitando freneticamente pelas ruas da cidade diariamente. Ainda somos vistos com olhos de desconfiança. Tá expressando uma opinião, está falando de uma experiência pessoal. Se eu continuasse em São Paulo, né, eu enfrentaria o trânsito caótico. E ainda somos vistos com olhos de desconfiança. Percebem a diferença? O exemplo 1 é imparcial. É assim que nós temos que tratar dos nossos assuntos nessa elaboração de projeto no ensino de ciências.
É impessoalidade realmente, é dessa maneira aí, na terceira pessoa. E nós vamos ver ainda aqui mais um exemplo, mas primeiro eu quero falar sobre a organização do texto. O texto ele tem que ser escrito com uma unidade de sentido, ou seja, tem que ter relações entre as partes do todo, não pode ter frases que não estejam conectadas, o sentido delas tem que ter relação uma frase com a outra, então é o que está colocado ali entre as frases e entre os parágrafos e entre as seções do texto. Como eu estava falando desde a introdução, os objetivos, metodologia, resultados, discussão, considerações finais, tudo isso tem que formar um todo lógico, tem um sentido, uma unidade de sentido. Essa relação entre as partes do todo tem que aparecer, inclusive, entre as frases do texto e entre os parágrafos. É necessário articular o texto que está sendo escrito também com a literatura já publicada da área. É assim, porque a pesquisa que nós fazemos, a pesquisa acadêmica, ela está sempre inserida em um contexto mais amplo, se relacionando com outras pesquisas. E no nosso caso aqui, a pesquisa na área do ensino de ciências, a área do ensino de ciências ela é muito ampla, já tem muita coisa sendo produzida no Brasil e em outros países. Nenhum de vocês vai estar escrevendo nada assim isolado dentro dessa área, né? Se vocês estão fazendo um texto acadêmico, é isso que a gente está falando, a linguagem acadêmica exige isso, né? Que ela seja, né, um texto escrito nessa linguagem, ele seja um texto inserido no contexto mais amplo ao qual ele pertence, mostrando as relações das ideias do autor desse texto com as ideias de outros autores. E por esse motivo, dentro dessa escrita, é bem interessante aprender a usar palavras conectoras. Eu coloquei só alguns exemplos de palavras conectoras, portanto, assim, entretanto, dentre outras, etc. Tem que ter sempre as conexões entre as frases e os parágrafos e entre as seções do texto. E no final, quando já escreveu uma introdução, tem que, dentro da introdução, a introdução tem que ter isso, essa unidade de sentido. E aí depois, com as outras seções do texto também, é como nós vamos ter que ter nesse plano de trabalho científico que nós vamos estar trabalhando nessa disciplina. E aqui a revisão do texto é importante, depois que você já escreveu, revisar com espírito crítico, reestruturar ideias quando for necessário, corrigir erros gramaticais e ortográficos. É possível no próprio Word vocês passarem um corretor, ou se não tem na versão do Word que está disponível para você consegue corretores online, ou mesmo pedir para alguém ler criticamente o texto que você escreveu, isso é bem importante. E agora, assim, dentro disso que foi explicado aqui, né, então a questão do que é a linguagem acadêmica, a impessoalidade do texto, a necessidade de inserir o seu texto num todo maior, num contexto mais amplo e relacionar as suas ideias com as de outros autores, fazer uso de palavras conectoras, tudo isso aqui nós vamos começar a praticar na introdução. A introdução ela deve contextualizar o texto no seu todo. É ali no primeiro momento assim que alguém que vai ler o seu texto vai de cara ter um contato com a ideia que você está querendo transferir, aquilo que você realmente está querendo fazer, a introdução. É a primeira fachada, né? Mais completa. Claro, a gente tem geralmente, quando é um artigo, nós temos o título, temos o resumo. No nosso caso aqui do plano de trabalho, que é um plano de trabalho simplificado e breve, além do título, é a introdução. A gente vai entrar numa introdução, né? E o título, na verdade, aqui a gente está até simplificando, né? A gente pode colocar esse título como o tema que vocês escolheram apenas, né? Ou então criar realmente um título. Isso está meio aberto
para vocês. Eu nem estou exigindo tanto essa parte de um título, mas pode ter o próprio tema escolhido como um título. O importante é que ter essa prática, né, da articulação do texto com a introdução, o, os objetivos, a metodologia e um cronograma. Eu acho que fica mais completo, claro, né, com um título, mesmo que seja um título bem conciso e que reflita basicamente qual é o tema que está sendo trabalhado nesse plano, no plano, né, plano de trabalho científico como um todo. Aqui o exemplo de articulação do texto que se escreve com a literatura já publicada na pesquisa em ensino de ciências, mais especificamente. Como eu decidi fazer? Eu selecionei aqui 2 trechos, os autores estão citados aí entre parênteses. Um é de Fragoso e Nascimento 2018, está na página 170 do artigo, e o outro é de Luceno et al. 2013, página 9. Aqui eu copiei, simplesmente fui lá, marquei, né, esses trechos, dei um Ctrl C e joguei aqui Ctrl V, copiar colar. Então vejam, Fragoso e Nascimento, vamos ler esse texto ali. Ó. Eles fizeram um trabalho em escola, eles entrevistaram os professores em torno de. Tanto um quanto o outro aqui temas ambientais no ensino fundamental. Aí, o Fragoso Nascimento, eles escreveram assim, ó, os professores que afirmaram conhecer políticas e leis voltadas para o meio ambiente também citaram ECO 92, Rio +20, a própria Política Nacional do Meio Ambiente, programas de reflorestamento e de preservação de áreas ambientais para construção e manutenção das reservas ecológicas. Mas ninguém citou o nome exato da lei ou política. O motivo pode ser atribuído pelo fato de nenhum deles terem estudado a fundo essas políticas e leis ou não trabalhar com elas em sala de aula. Vejam, eles estão colocando uma coisa aqui que é bem importante, né? Os professores até afirmaram que conheciam políticas e leis, mas quando você pergunta o nome de uma lei ou de uma política, eles não sabem. Então significa que eles realmente não estudaram a fundo ou não chegaram a trabalhar com elas em sala de aula, as duas coisas. Né? Aí o Luceno et al. 2013 escreveu também um trecho de um artigo que mostra resultados de uma pesquisa em torno de professores que foram entrevistados sobre educação ambiental na sala de aula deles. Luciano et al. Escreveram assim: percebe-se que os professores entrevistados possuem um conceito diferente sobre educação ambiental, mas que nem por isso eles estejam de todo errados ou em desacordo. O que se verifica é que todas essas falas se complementam, como se a junção das respostas de todos eles respondessem ao conceito de educação ambiental de forma mais ampla. Observa-se também que os entrevistados se referem basicamente às questões naturais biológicas. Falta-lhes entender que educação ambiental não é apenas um tema a ser tratado nas aulas de ciências e biologia, mas as questões que envolvem ambiente são interdisciplinares, permeando todos os campos do saber. Vejam, então mais uma vez está mostrando assim, né? Os professores, eles realmente mostraram que tinha um conceito sobre educação ambiental, diferia entre eles, mas se complementavam. Mas, ao mesmo tempo, faltou eles demonstrarem, né, que a educação ambiental parece, pelo menos na entrevista, ficou parecendo que eles não entendem que a educação ambiental não é um tema só para ser tratado nas aulas de ciências e biologia, que é uma questão interdisciplinar. Nós temos aqui duas questões que estão faltando, né? Então, uma que os professores ali que na Fragoso e Nascimento estudaram, eles não sabiam citar exatamente uma lei, uma política ambiental, faltou estudar um pouco a mais, né? E aqui, no caso dos professores que Luceno et al.
estudaram, eles demonstraram que não entenderam que a educação ambiental é interdisciplinar. Aí eu peguei essas duas ideias e articulei elas e escrevi um texto meu, mas com citações desses dois autores, desses dois artigos. Então vejam aqui, ó, articulando textos de autoria própria, minha, né, eu escrevi, com textos de outros autores em estilo acadêmico. Ficou mais ou menos assim, olhem. Então, o ensino de temas ambientais nas escolas públicas é fundamental, pois a sustentabilidade socioambiental depende das futuras gerações. No entanto, para que ele seja bem-sucedido, é preciso que os professores recebam formação adequada na área. Deficiências na formação docente em torno de questões ambientais têm sido verificadas. Fragoso e Nascimento, 2018, demonstram que professores do ensino fundamental que afirmaram conhecer políticas e leis de meio ambiente não sabiam citar o nome exato da lei ou política. Além do que, verifica-se em certas situações que aos professores nas escolas falta-lhes entender que a educação ambiental não é apenas um tema a ser tratado nas aulas de ciências e biologia, mas as questões que envolvem ambiente são interdisciplinares, permeando todos os campos do saber. Lucena et al., 2013, página 9. Tem alguns pontos aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Então vejam, eu que escrevi nessa questão aí, eu juntei as ideias que vi no Fragoso e Nascimento e em Luceno e coloquei aqui uma questão que ficou evidente para mim. Então, o ensino de temas ambientais nas escolas públicas ele é realmente fundamental, porque a sustentabilidade socioambiental vai depender das futuras gerações que estão ali nas escolas públicas. No entanto, para que esse ensino seja bem sucedido, é preciso haver formação adequada na área do meio ambiente, porque está ficando óbvia deficiências na formação docente em torno dessas questões. E aí eu mencionei, né, o Fragoso e Nascimento demonstraram que professores que afirmaram conhecer políticas e leis não sabiam citar o nome exato da lei ou da política. E, ao mesmo tempo, falta a esses professores compreenderem que a educação ambiental é um tema interdisciplinar, conforme foi demonstrado por esses outros autores. Então, eu fiz uma costura das minhas ideias com as ideias dos autores e surgiu um texto novo. Aqui eu não copiei e colei o texto na íntegra como estava lá no outro slide, exceto o texto aqui de Luceno et al. Vejam que está o quê? Entre aspas. O do Fragoso Nascimento, não. Eu expliquei aquilo que estava lá com as minhas palavras. Mas, então, não entra entre aspas. E, além do que, Fragoso e Nascimento estão citados no meio da frase, então não está tudo em caps lock. Mas Luceno et al., eu copiei e colei. Incluí o texto deles, uma parte do texto deles, no meu texto. Aí eu tenho que colocar entre aspas. E por ser assim uma citação de final de frase, não é uma citação que está no meio da minha frase, aí ele fica em caps lock. Aí nós vemos também o uso do et al., porque há mais de 3 autores. E também, quando a gente está citando assim no final da frase e é uma cópia do que os autores falaram, cópia literal, aí eu tenho que citar em que página do artigo estava, página 9. Esses detalhes aqui estão no Guia de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UFPA, que eu já deixei disponível para vocês na sala do Classroom, na primeira aula. Vejam, tudo isso precisa ser treinado. Eu tenho certeza que vários de vocês já estão sabendo dessas coisas, mas vamos treinar. E aqui, só para complementar, esse mesmo texto que eu acabei de ler para vocês, né? Só que depois do Luceno et al., 2013, página 9, eu ainda continuei escrevendo. Somente através da compreensão vivenciada dos conteúdos que se aprende na escola que se pode dar conformação a atitudes de respeito ao meio ambiente. Afinal, em escolas,
A atitude de buscar manter um comportamento de instrução e orientação traz benefícios para mudanças de hábitos no dia a dia, mesmo aqueles alunos que demonstram desinteresse pela natureza vão aos poucos compreendendo que precisam viver em harmonia e respeito com o meio ambiente. Verdelone, Campbell, Alexandrina, 2019, página 4686. Quando a citação é muito longa e ela é copiada na íntegra, ela deve ser colocada dessa maneira. Então, vejam, tem um afastamento aqui, um deslocamento ali da margem esquerda e ela está em itálico. Na verdade, eu coloquei essa aspa ali e não fechei. E eu me parece que também dependendo das normas, né? Se você está apresentando para os anais de um evento ou para uma revista acadêmica, ou então como monografia, como TCC, né? Ou tese, dissertação, vai ter uma norma específica que você tem que seguir. E eventualmente não precisa estar em itálico, não precisa da aspa, mas se usar a aspa aqui no início, ela tem que ter ali no final. Foi só um errinho meu aqui de edição. Né? E ela teria que estar ali no final, antes da citação, depois da palavra meio ambiente, né? Respeito com o meio ambiente, fecha aspas. E aí, ponto. Aí entra a citação e no final tem um ponto de novo. Isso aqui eu já peguei do próprio guia de elaboração de trabalhos da UFPA. Então, tudo isso é importante. O estilo, a maneira de apresentar as informações e mais. Aqui nós temos, só aqui, são 3 citações, 3 trabalhos diferentes que têm que ser referenciados. Tá? Referências bibliográficas, seguindo também as normas que aparecem no guia de elaboração de trabalhos. Aqui nós temos, né, o Seno et al., são 4 autores, 2013, o trabalho Implementação de Práticas em Educação Ambiental em Escolas Municipais de Ensino Fundamental e o trabalho com adolescentes, esse artigo, uma revista chamada Ciência Plena. Aí tem que ter o volume, o número da revista, a página, tudo bem certinho. Aqui está na mesma norma as 3 referências. Fragoso Nascimento, já é de uma outra revista, Ambiente e Educação. Verdelone, Campbell e Alexandrino, são 3 autores. Então lá no texto eu citei os 3 autores. Et al. Ficou só Luceno, porque são mais de 3 autores. E, enfim, são normas que têm que aparecer também nas referências e todos os trabalhos que são citados no seu texto, na sua construção nova de um texto, integrando ideias de outros autores com as suas ideias, todos esses autores têm que aparecer nas referências bibliográficas. Ok? Espero que tenha ficado compreensível. Vamos trabalhar, pessoal. É isso. Qualquer coisa, estou à disposição. E essa parte prática agora vai ser bem interessante. Vamos lá, né? Vamos fazer e veremos quais vão ser os nossos resultados, enfim. Por enquanto é isso. Até mais.